Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quero aproveitar vocês de pé, convidá-los a abrir a palavra de Deus, o livro do profeta Sofonias, no capítulo de número 1. Há alguns versículos que eu quero ler para a nossa reflexão. Embora eu não vou usar o texto que foi sugerido através do tema, mas eu quero conectar esse texto à ideia que o texto do tema oferece, né? E quero seguir essa linha de pensamento conforme o que o Espírito Santo colocou dentro do meu coração para compartilhar com vocês aqui nessa manhã. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração dos amados irmãos. Amém? Livro do profeta Sofonias, capítulo de número 1, verso 14, com certeza um texto muito conhecido dos irmãos. Glória a Deus. Sofonias, ele é um livro que é melhor você encontrá-lo de ré do que ir para frente, né? Você pega o livro de Mateus e volta aí uns 4 livros, chega no livro do profeta Sofonias. Essa é a estratégia que eu arrumei quando eu era novo convertido, para não ficar folheando a Bíblia, né, enquanto o povo lia. Porque esse livro é complicado. Quem não lê muito Bíblia não acha ele fácil, não. Quase que é por revelação mesmo. Todos acharam? Amém. Amém. Verso 14 diz assim: o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, eles andarão como cego, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Tome seu assento e diga amém. Amém. Cadê os músicos? Cadê? Vocês tocam aí de ouvido? Aleluia, Deus. Tem que tocar, porque se tocar errado depois do culto eu pego vocês aí. Aleluia, Deus. Eu vou atender um pedido do meu companheiro e amigo, pastor Isaías, e já quero agradecer aqui o privilégio, a oportunidade que eu estou tendo mais uma vez de estar aqui nessa abençoada congregação, né, hoje na subsede, de estar aqui com os irmãos. Eu amo aqui, eu tenho um carinho muito especial por essa igreja e sempre tenho orado pelos irmãos. Aleluia. Sem dizer que também tenho um carinho muito especial pelo pastor Isaías, uma pessoa que eu admiro e tem meu respeito, né? Apesar de não ser muita coisa meu respeito, mas tenho meu respeito. Sua família, nós, como ele disse, estamos juntos aqui nessas lides ministeriais já há mais de 20 anos, lutando por esse campo, pelas congregações, dando o nosso melhor, desgastando o nosso corpo, né? A gente, quando começou lá, 20 e tantos anos atrás, tão jovem, magro, forte, né? E hoje cansado, mas firme, de pé. Os demais companheiros, uma honra, um privilégio. Vamos
Maria José, pregadora, Deus abençoe, é profeta dessa geração. É uma satisfação poder Aleluia, estar Deus. aqui com os irmãos nesse momento. Glória a Deus, aleluia. A garganta não está boa para cantar na tonalidade que eu canto. Dá um Fá maior. O tom é esse, o resto vocês se viram, vai certo. E outra coisa, vocês me acompanham, não me puxa não. Tá? Tem músico que é terrível, ele vai puxando o cantor, a gente começa devagar e termina quase morrendo, né? Não, vocês me acompanham, vai com paciência aí, que eu já estou velho. Aleluia, Deus. Pra saber quem sou, pra mergulhar dentro de mim, só mesmo Deus do céu, a vasculhar as minhas emoções e escanear a alma. Somente Ele que sabe de tudo, sem pôr no papel. Porque o meu futuro já é o que Deus tem pra mim, não o que meus inimigos querem. Ele antecipa o remédio quando eles me ferem. Na hora que sou atendido, esse remédio sara meu coração, meu coração. Chorar, eu choro sim, porque além das emoções, o Santo Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado muitas vezes e os pedaços foi Deus quem ajuntou. Já fui ferido, mas nesse período Jesus por mim lutou. Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerra. Ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra. Eu trago em minha mão esquerda escudo de poder, na outra espada da palavra pra me defender. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir, humildemente choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Porque o meu futuro já é o que Deus tem pra mim, não o que meus inimigos querem. Ele antecipa o remédio quando eles me ferem. Na hora que sou atingido, esse remédio sara meu coração, meu coração. Chorar, eu choro sim, porque além das emoções, o Santo Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado muitas vezes e os pedaços foi Deus quem ajuntou. Já fui ferido, mas nesse período Jesus por mim lutou. Eu trago marcas de batalha e sinais de guerras. Ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra. Eu trago em minha mão esquerda escudo de poder, na outra espada da palavra pra me defender. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir, humildemente choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Eu trago marcas de batalha e sinais de guerra. Amém. Maravilha. Deus abençoe. Glória a Deus. Tá bom.
Meus queridos irmãos, o texto que eu li, uma narrativa profética do profeta Sofonias, muito antes do nascimento de Jesus. E o grande e terrível dia do Senhor, assim como o arrebatamento da igreja, é uma realidade inevitável. Assim como ninguém vai barrar e nenhum evento impedirá o arrebatamento da igreja acontecer, porque Jesus vai voltar, isso é um fato. Também o grande e terrível dia do Senhor é também um fato, e esse dia vai acontecer. Essa mensagem ela precisa ser pregada, e tem que ser pregada de forma sistemática, de forma querigmática, como diz a teologia, porque sem dúvida nós estamos vivendo as vésperas dos últimos dias. Estamos vivendo o início do grande fim. Há 2000 anos atrás, na primeira carta que João escreveu, o capítulo 2 e o versículo 18, ele disse que nós estávamos vivendo a última hora. Essa última hora escatológica de Deus, ela já vem perdurando 2000 anos. E se lá nos dias de João iniciávamos essa última hora da igreja na terra, eu acredito que nós estamos vivendo os últimos segundos, talvez os últimos milésimos desse segundo escatológico. E a Bíblia vem nos alertando sobre esse dia desde do Antigo Testamento, e também respaldado por Jesus na Nova Aliança. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus está em Jerusalém e já é os seus últimos dias. Ele está no templo, depois de ter feito aquela limpeza no templo que ele fez, ter curado alguns enfermos. Jesus se retira para o Monte das Oliveiras, mas antes de sair, os discípulos chamam a atenção de Jesus com relação à suntuosidade daquele templo. Mostra para Jesus as estruturas, templo esse que havia sido reconstruído, nos dias de Zorobabel, após o cativeiro babilônico, e agora estava sendo concluída a reforma que Herodes estava fazendo para ganhar politicamente o coração do povo naquela época. E eles estavam admirados com a suntuosidade daquele templo, e chamaram a atenção de Jesus e diz: olha, Senhor, as colunas, olha as estruturas desse lugar. E Jesus então diz para eles, Jesus corta eles assim, de uma forma brusca, e diz para eles: olha, vocês estão vendo tudo isso aqui? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E a curiosidade dos discípulos se acusaram. Quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, os discípulos em particular fazem uma pergunta, e essa pergunta dos discípulos, ela tem pelo menos 3 interrogações em uma só pergunta. Ele chega e diz: Senhor, quando será essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando será e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Dois eventos distintos. A vinda de Jesus, um evento. O final de tudo é outro evento. E a curiosidade dos discípulos é aguçada, e eles fazem o que a teologia chama de pergunta tripartida, pergunta em 3 partes. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele desencadeia uma série de profecias escatológicas
com relação à pergunta dos discípulos. Mesmo que você leia o capítulo 24 com muita atenção, você vai perceber que Jesus, ele narra toda a profecia dos últimos dias, mas Jesus não coloca elas em ordem cronológica. Tem momento que Jesus está falando da sua vinda, que não é o arrebatamento, é na segunda fase, porque o arrebatamento se dará em duas fases. Quantas fases? Duas fases. A primeira, ele vem como ladrão, ninguém vai ver, só a igreja. Ele toca a trombeta, os santos são atraídos, transformados, sobem para a glória e entra com Jesus, aonde lá após o arrebatamento 2 eventos também acontecerá. Primeiro, o tribunal de Cristo, aonde ele galardoará todos os salvos dignos de galardão. E após a galardoação dos salvos, aí sentaremos à grande mesa para celebrar a grande ceia que ansiosamente Jesus nos aguarda para participar com ele na glória. E a sua segunda vinda, ou a segunda fase da sua vinda, ela acontecerá após a grande ceia, aonde Jesus descerá com a igreja para livrar Israel e reinar por 1000 anos sobre essa terra com a igreja. Aleluia. Jesus, ele não coloca em ordem cronológica, então tem que se ler com muita atenção. Só lá na frente é que Jesus revela tanto a Paulo, revela a João e revela a Pedro detalhes de toda essa profecia. E aí você começa a entender, fazendo uma análise minuciosa nos escritos escatológicos de Daniel, nos escritos escatológicos de Jeremias, nos escritos escatológicos de Ezequiel e nos escritos escatológicos de Zacarias, aonde esses eventos vão se montando e criando um corpo para você entender o que realmente acontecerá nos últimos dias. A primeira coisa que quando você lê e cria esse tema, Jesus está na porta. E quando você diz que Jesus está na porta, você traz aquele versículo do sermão profético de Jesus, que ele fala de sérios acontecimentos e sinais, e ele diz: quando tudo isso acontecer, saiba que o Filho do Homem está às portas. Aleluia. E essa expressão está dizendo que a qualquer momento essa porta do arrebatamento vai abrir, que a qualquer momento a igreja vai subir, que a qualquer momento o Senhor arrebatará a igreja para as mansões celestiais. Glória a Deus. Quem está aguardando o arrebatamento hoje, nessa manhã? Aleluia, glória a Deus. Mas vai ser maravilhoso o arrebatamento da igreja, vai ser glorioso. Imagina quando o apóstolo Paulo, e não é sobre isso que eu quero falar, segura aí que eu vou entrar no assunto. E o apóstolo Paulo, ele dá alguns detalhes sobre o arrebatamento. Lá na sua primeira carta, de 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 51, Paulo começa a dizer que o arrebatamento será num momento, num abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará, e quando lá em cima a trombeta soar, os sepulcros dos santos se abrirão, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós que estivermos vivos seremos transformados. No dia do arrebatamento da igreja haverá 4 vitórias distintas que nós alcançaremos. A primeira, a transformação do corpo decadente, chama-se vitória sobre a limitação da matéria. Esse corpo seu cansado, e esse corpo meu cansado, esse corpo seu enfermo, limitado, de células frágeis, que vão morrendo e te levando para a sepultura, porque o ser humano começa a morrer devagar, ele não morre rápido,
É aos poucos, ele vai morrendo, envelhecendo, cabelo embranquecendo, as forças falhando, as dores chegando, o sono não vem, o apetite desaparece, o prazer da vida vai sumindo do seu coração. Esse corpo será transformado. E você sofrerá uma mudança gloriosa. Glória a Deus. E o seu corpo será transformado num corpo de glória. Um corpo perfeito. Um corpo preparado tanto para a eternidade, como também para ver a presença de Deus. Aleluia. Esse corpo será semelhante, disse o apóstolo João, ao corpo de Jesus. Aí você faz uma análise como era o corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Primeira coisa, quando Jesus ressuscitou, ninguém dos seus discípulos ou dos que andaram com ele o reconheceu quando ele ressuscitou. A Maria lá no jardim não o reconheceu. Achou que ele era um artesão, um hortelão, aquele que cuidava do jardim. Ela não o conheceu. Até perguntou para ele: o senhor levou? Onde o senhor o pôs? Ela não conheceu Jesus. Aleluia. Os dois discípulos eram discípulos do caminho de Emaús. Andou com ele quase o dia todo, ele pregando as escrituras, e eles não o reconheceu. Só o reconheceu quando ele partiu o pão e deu graças. E Jesus desaparece na frente deles. Sumiu. Quando Jesus foi atrás de Pedro, que estava desviado, que tinha desistido do ministério, e Jesus chega naquela manhã, lá naquela margem do rio, e grita para eles, e Pedro vem com os demais discípulos. Quando chega na margem, diz a Bíblia que tinha peixe assado e tinha pão preparado para os discípulos. E a Bíblia faz questão de dizer que nenhum deles ousava perguntar: quem és tu, Senhor? Porque não o reconheceram. O corpo de Jesus glorioso, glorificado, numa imagem perfeita. E agora um corpo que vence a lei da gravidade. Um corpo que não está limitado à matéria física. Jesus desaparece na frente dos discípulos. E eles olham: cadê o homem? Sumiu. Esse será o seu corpo. Glória a Deus, aleluia. Jesus chega na casa, está todo mundo trancado na casa. E a Bíblia diz que ele entra sem abrir janela, sem quebrar telhado. Ele entra, simplesmente ele entra e diz: Pai, seja convosco. Ele se assusta, achando que era um fantasma. É o corpo que Jesus vai te dar no dia do arrebatamento da igreja. O corpo que vence a lei da gravidade. O corpo que não está limitado a tempo e limitado a espaço. Por isso que quando a trombeta soar, você vai voar. Aleluia, Deus. Vitória sobre a limitação da matéria. Segunda vitória: vitória sobre a morte. Se nos próximos 30, 40 anos Jesus não voltar, uma boa parte dos que estiverem aqui já não estarão mais presentes conosco. Porque a morte é um fato inevitável. Querendo ou não, iremos morrer. Mas quando a trombeta soar, e isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, Paulo diz: cumprir-se-á a palavra, tragada foi a morte na vitória. A morte não terá mais poder sobre o teu corpo. Venceremos a morte. Aleluia. A morte perderá o domínio, não conseguirá mais te atingir. O seu corpo será eterno e nunca mais a morte vai tirar aqueles que nós amamos de perto de nós, para a glória de Jesus. A terceira vitória que haverá
no dia do arrebatamento da igreja, é a vitória sobre o inferno. Se não estou enganado, é o verso de número 55, que Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Vitória sobre a limitação da matéria, vitória sobre a morte e vitória sobre o inferno. Aleluia! Todos os dias o diabo dá tiracolo de cada crente, buscando uma oportunidade, querendo te ludibriar, fazendo de tudo para te enganar, tentando te arrastar para a sua vida, tentando te arrastar para o seu querer, tentando te arrastar para os seus propósitos. E todo dia o inferno abre as portas, desejando colocar você lá dentro. Mas quando essa trombeta soar e o teu corpo ser transformado e a morte for tragada na vitória, o inferno não terá poder sobre a vida da igreja. Venceremos o inferno, Satanás e as suas milícias, porque estaremos para sempre nas mansões eternas ao lado de Jesus. Oh, aleluia, Você dá só mais um pouquinho de retorno e um pouquinho de agudo para mim? Tá só eu aqui? Eu aguento um pouquinho mais alto, tá bom? Aleluia. Vitória sobre o inferno. E Paulo continua, e ele diz: porque o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí ele diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus nosso Salvador. A quarta vitória, vitória sobre o pecado. Aleluia! Quem não peca? Mostra para mim alguém que não peca. Salomão, na sua oração sacerdotal, na inauguração do templo, ele disse: Senhor, não há homem que não peque. João diz: se dissermos que não temos pecado, nós já pecamos. Que é mentira. E o que pode nos atrapalhar escutar a trombeta soar? Pecado. E nós vivemos na presença do pecado. Pode ser que o pecado não tenha domínio sobre mim, mas vivemos na presença dele. Você sai na rua, a nudez está estampada. Se não tiver no espírito, cobiça, admira. Você vai num shopping, o pecado em todos os seus aspectos está lá manifesto de forma pública. Devassidão, falta de vergonha, homossexualismo. Você vai no casamento de um parente, música mundana, nudez. Você liga o celular, repleto de prostituição, de adultério. Televisão, adultério, prostituição, pornografia. Até na rua. Esses dias eu estava andando numa avenida de uma capital aqui do Brasil, estava pregando lá e fui andar nessa avenida. A propaganda de um supermotor que eles estavam anunciando, e aí aquele outdoor bem grande, um motorzão bonito, do lado do motor uma mulher desnuda. E eu perguntei comigo: o que tem a ver uma mulher pelada com um motor de carro? Por que colocar uma mulher pelada na propaganda de um motor? Pecado. E o diabo tenta ludibriar a igreja através do fascínio, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida. E o crente tem que estar em contínua oração, consagração e vigilância, senão o pecado lhe traga. Mas quando a trombeta soar, e isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, e a morte for tragada na vitória, e o inferno perder a sua força de aguilhão contra mim, a Bíblia diz que Deus nos tirará da presença do pecado, entraremos em o céu santo e estaremos guarnecidos pela santidade do nosso Deus. Venceremos o pecado.
subiremos e estaremos lá. E isso é muito bom. Quem acha bom, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você entra nas mansões eternas. Imagina Jesus nas nuvens, anjos tocando, portais celestes abertos, você vestido de roupa branca resplandecente, corpo de glória. Você começa a entrar na eternidade e você começa a ver o rosto dos seus irmãos. Vamos colocar aqui que Jesus te leva para uma grande mesa, uma mesa no céu que não tem fim, uma mesa no céu que você não vê o outro lado dela. E aí você senta em uma daquelas cadeiras, vencedor, agora coroado, galardoado, aleluia. E você olha do seu lado Abraão, e olha para o outro Isaac, meu Deus, Isaac, Jacó, Davi, Elias, Paulo, Pedro, Daniel Berg, Duda Vingre, meu pastor Laércio, meu pastor João. E você olha essas pessoas tudo ali e você começa a adorar e glorificar, porque parecia um sonho. Eu cheguei, eu estou aqui, glória a Deus, eu consegui. Quando aquele pastor pregou e disse que no céu vai ter tristeza, eu disse comigo, eu que sou estudioso, eu disse, ele está certinho. Não vai ser uma tristeza nostálgica, depressiva, que vai fazer o crente perder, não. Mas imagine uma mãe sentada naquela mesa e ver todas essas pessoas, mas não ver sua filha, não ver seu filho, não ver seu neto. E o céu é um lugar de expressão de sentimentos, senão não haveria alegria. E se a Bíblia diz que o Espírito Santo, que é tão perfeito, se entristece, eu não. Aleluia. Até porque, biblicamente, as lágrimas dos crentes só serão enxugadas quando a nova Jerusalém descer. Está na Bíblia. Porque ainda haverá o juízo final. Imagine uma mãe sentada do lado de Jesus para julgar o mundo e ela tendo que condenar o filho, a condenação eterna no lago de fogo, onde ele descerá e nunca mais voltará. E ela vai ter que condenar o próprio filho. Mas a minha mensagem dessa manhã é voltada para aqueles que não ouviram a trombeta, para aqueles que o nome deles não foram chamados, para aqueles que a Bíblia diz que dois estarão numa mesma cama, um é tomado e o que fica, quando ele acordar e olhar para o lado e ver que o seu cônjuge não está ali, não está na sala, não está na cozinha. E eu tenho uma referência lá em casa sobre arrebatamento, a Edna. Eu acho a Edna muito mais crente do que eu. E um dia ela nunca acorda sem me chamar, a vida toda. Ela acordou, se eu estiver dormindo, ela, filho, estou levantando, viu? Se eu levanto, filha, estou levantando. E nesse dia eu acordei 6 horas da manhã e olhei para a cama e não vi a Edna. E aí corri no quarto e não vi os meninos. Falei, Jesus voltou, e eu fiquei, só pode. Eu morava em cima, no sobrado. Aí eu desci, cheguei na sala, não estava na sala. Cheguei na cozinha, não estava na cozinha. Abri banheiro, não estava no banheiro. Eu entrei em desespero. Fiquei, não é possível. Comecei a caçar, eu estava em pecado. Aí escutei um barulhinho. Peguei o corredor da igreja, eu morava no fundo da igreja. Quando eu cheguei na porta, ela estava varrendo a porta e os meninos sentados vendo ela varrer. Aí eu, ai, graças a Deus, Jesus não voltou. Aleluia. Mas imagina o desespero de quem não subiu. Após o arrebatamento da igreja, inicia-se o grande e terrível dia do Senhor, o dia em que Deus derramará sua ira sobre a terra.
O dia em que Deus cobrará o sangue dos profetas que foram derramados. Dia em que Deus cobrará toda mentira, todo adultério, toda prostituição, toda covardia, toda injustiça, toda traição, quer sejam os gêneros que você escolher. Aí o escritor do texto que eu li diz: densas trevas cairá sobre essa terra, como nunca houve e jamais haverá. Aleluia! Jesus descreve em Mateus 24 que esse dia será chamado de a grande tribulação. Muitos escritores da Bíblia Sagrada profetizaram esse dia. Joel capítulo 3, verso 31, ele diz: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. Trevas. Malaquias capítulo 4, verso 5: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aleluia. Sobre esse dia eu quero falar nessa manhã. Amós capítulo 5, verso 18, 19 e 20: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Não será de trevas e não de luz, será de trevas e não de luz. É como se o homem fugisse do leão, se encontrasse com ele um urso, ou como se entrando numa casa a sua mão encostasse à parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, escuridão, sem que haja resplendor. Naquele dia, o que Amós está dizendo é que não terá como escapar daquele dia. Glória a Deus, aleluia. Sofonias diz: nem o seu ouro, nem a sua prata, não importa quem você seja, a posição que você calca, os privilégios a ti concedidos nessa terra, naquele dia ninguém escapará da justiça divina. Aleluia, Deus. Da ira de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nesse dia, no capítulo 8 de Apocalipse, eu consigo encontrar a natureza exata do que vai acontecer naquele dia. E quando eu digo esse dia, eu estou falando de um período. Eu estou falando de um evento divino sobre a terra. E a gente sabe que esse evento se dará em 7 anos. Está na Bíblia. Chamado de a grande tribulação, em que um homem poderoso, um homem que terá uma pregação tão extraordinária, que Daniel diz que ele terá uma língua de prata. Ninguém vai pregar como ele, a não ser Jesus. Aleluia. Um homem de um poder de persuasão muito grande, que se levantará no campo político. O que me assusta é o crescimento da esquerda no mundo. E o que mais me assusta é a quantidade de crentes ligados à esquerda. Crente que não lê Bíblia, crente que não tem noção, crente que não avalia candidatos, vota em homens contrários aos princípios da Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Que guerreiam contra a igreja, que é a favor do aborto, é a favor da liberação da maconha, é a favor da lei da mordaça, é a favor do ecumenismo agreste.
Jesus disse que esse camarada seria tão poderoso que ele faria cair fogo do céu, que se possível enganaria até escolhido. Sabe como o anticristo vai se levantar? No voto. Ele será eleito, trazendo proposta de paz, trazendo proposta de harmonia. E ele vai conseguir estabilizar o mundo em uma falsa paz por 3 anos e meio. E alguém um dia disse para mim assim: como é que esse anticristo que a Bíblia diz vai conseguir dar casa para todo mundo, pastor? Vai conseguir dar bom salário para todo mundo? Vai conseguir dar emprego para todo mundo? Eu falei: fácil. No arrebatamento a minha casa não vai ficar, eu não vou levar. Aleluia. Ela vai ficar. Glória a Deus. Eu não tenho dinheiro no banco, mas se eu tiver alguma merrequinha vai ficar também. O meu carro vai ficar. Deixa eu ver a casa de quem vai ficar aqui. O carro, deixa eu ver, cadê? Aleluia. De quem vai ficar? Para quem você acha que vai isso aí? Para quem não tem. Ele vai confiscar, distribuir e estabilizar o mundo no seu campo financeiro. Para quem será a vaga do seu emprego? Aleluia, Deus. Ele vai dar para alguém. Aleluia. Alguém que não tem vai ter. Farão uma aliança com o anticristo. Mas no final dos 3 anos e meio, aleluia, 7 anjos com 7 trombetas se preparará para tocar sobre essa terra. E 7 anjos com 7 taças preparadas derramará sobre essa terra. Vamos ver o que vai acontecer na vida de quem não subiu no arrebatamento. Vamos ver o que vai acontecer na vida daqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador. Aleluia. Capítulo 8 do Apocalipse. Eu gostaria que se tivesse como postar aqui para vocês acompanhar, porque como disse o pastor Isaías, é um estudo bíblico e aqui eu entro na mensagem. Eu estava dando uma introdução. Aleluia, Deus. Agora eu vou pregar a mensagem. O que vai acontecer nessa terra após o arrebatamento da igreja? Primeira razão. Sabe por que ainda tem esse sol bonito aí do lado de fora? Porque a igreja ainda está aqui. Aleluia. Sabe por que ainda chove? Porque a igreja ainda está aqui. Glória a Deus. Sabe por que a terra ainda dá o alimento? Porque a igreja está aqui. Quando a igreja for arrebatada e o Espírito Santo levado para a glória, aleluia, a graça de Deus será removida dessa terra. Aleluia. Agora vamos lá. Apocalipse 8, versículo de número 7. Primeiro anjo. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados sobre a terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Saraiva e fogo. O que é saraiva? Pedras entre 30 a 50 quilos. Vai haver uma chuva de pedra na terra após o arrebatamento da igreja, que vai queimar a terça parte das árvores existentes no mundo, e toda a erva verde se queimará. Imagine uma chuva de pedras de 30 a 50 quilos caindo do céu. Não tem casa que segura, não tem prédio que fica de pé, não há onde os homens se esconderem. Aleluia. Mas essa catástrofe, essa destruição, ela vai além das árvores e das ervas.
Porque quando a Bíblia diz que queimará a terça parte das ervas, significa que a terra será queimada e ela não produzirá mais alimento. Aleluia. E aí, enquanto a taça queima a terça parte das árvores e toda a erva verde se queima e nada que se plantar nessa terra dá, aí o outro anjo desce com a sua taça, no capítulo 16 do Apocalipse. Vamos lá, é estudo bíblico. 16 do Apocalipse, verso 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Não tem pão e uma doença maligna cai na humanidade. E até a besta, o anticristo, é acometido por chagas malignas, tumores malignos, que saem de dentro do corpo e explode para o lado de fora. Não tem pão e uma epidemia ou uma pandemia de doença maligna se alastra sobre o mundo após o arrebatamento da igreja. Mas a coisa vai apertar mais um pouquinho. Vamos lá para o capítulo de número 8 do Apocalipse e verso 8. E o segundo anjo toca a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como que um grande monte ardente. João está vendo a visão, e ele viu que um monte muito grande, muito cheio de fogo, cai do céu. João não sabia que aquilo era um meteoro. Ele nem fazia ideia que existia esse nome científico. Mas ele vê essa montanha caindo do céu em fogo. E essa montanha, a Bíblia diz que ela cai no mar. Aleluia! Ela cai no mar e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E todos os seres que existiam no mar morreram. Porque se por um lado pensa, olha como Deus é estratégico. Se você olha e diz, não tem mais arroz, não tem mais feijão, não tem mais soja, não tem mais milho, o que plantar não dá, a terra está queimada, não tem mais pão, eu vou para o mar, eu vou pescar, eu vou para os rios, porque tem peixe. Aí o Senhor diz, anjo, toca a segunda trombeta. Aí esse grande meteoro que a NASA está tentando destruí-lo, e que ele tem não sei quantos quilômetros maior do que a Terra, e que se um pedaço dele cair na Terra, está dizendo que vai ser igual a era dos dinossauros, que eu não acredito nesse negócio dos dinossauros aí. E eles estão preocupados, não divulga para não criar pânico, mas está vindo um grande meteoro em direção à Terra, e ele vai cair. E João viu ele cair. Aleluia, Deus! E ele vai cair no mar, e a terça parte dos seres do mar vai morrer, e o mar se converterá em sangue. Aleluia! Mas tem a segunda taça, que diz Apocalipse 16:3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como morto, e morreu no mar toda alma vivente. Presta atenção, o que a trombeta deixa sobrar, a taça destrói o que sobrou. Aleluia! Diga, não haverá pão, Não haverá pão, e não haverá peixe não haverá peixe. após o arrebatamento da igreja. Olha para esse irmão da sua lado e diz, vigia, você precisa subir. Nós precisamos subir. Aleluia! Então acontecerá na terra, no grande e terrível dia do Senhor, uma fome como nunca houve e jamais haverá. Interessante que a Bíblia ela dá algumas pistas. Quem gosta de ler Bíblia aí diz amém. Amém! Tem gente que não gosta de Bíblia, Bíblia é tão bom, gente. Como é gostoso ler Bíblia.
Esse ano, se eu não estou enganado, minha cabeça não falha, é a 27ª vez que eu estou lendo a minha Bíblia completa, fora o que eu tiro semanal só para estudar, para pregar. Eu não sei nada e estou apaixonado e tudo para mim sempre é novo quando eu começo a ler a Bíblia Sagrada. 27 vezes que eu estou lendo ela. E aí esses dias eu estava, como é que eu ainda não li isso, gente? 27 vezes eu não me lembro desse negócio aqui, que tremão. Aleluia, Deus. Ela se renova a cada manhã, ela me ensina a cada manhã. Oh, recata, xarabá. Aleluia, Deus. Aleluia. Após o arrebatamento da igreja, haverá uma fome nessa terra como nunca houve. E quando você lê Levítico capítulo 26, do verso 28 e 29, você acha que essa profecia é somente para a rebeldia de Israel, mas você consegue entender que aquilo estava levando lá para o final, para o grande dia do Senhor. Olha o que diz Levítico, olha, Levítico 26, 28. Também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne dos vossos filhos e a carne das vossas filhas. Não tem pão, não tem peixe. O pânico e o desespero começam a tomar a humanidade. A loucura começa a possuir o coração da humanidade. Daqui a pouco as mães estão matando os filhos, temperando com sal, colocando na panela para comer por causa da fome. Aí você diz, pastor Divino, isso é possível? Você lembra do cerco de Samaria? Quando aquela mulher desesperada chegou no muro e gritou, rei, me acorde! E o rei disse, quem sou eu para te acudir se não for o Senhor? O que aconteceu? Ela disse, essa mulher ontem fez um acordo comigo, porque estavam sem comer, e a Bíblia diz que eles estavam pagando R$1.300 por uma cabeça de jumento, e R$700 por 250 gramas de cocô de pombo. Era o que eles comiam. Está na Bíblia. Eu fiz até as contas da prata para saber o valor atual. E ela diz, eu fiz um acordo ontem com essa mulher, e o acordo é que eu mataria meu filho ontem, a gente comeria, e hoje ela mataria o dela. Eu matei meu filho ontem, a gente comeu, e ela não quer matar o filho dela hoje. Ela comeu o próprio filho. Lembra de um avião que caiu não sei aonde aí, e ficou um monte de dia sem o pessoal achar? E eles começaram a comer o que tinha, dali a pouco não tinha mais comida, eles começaram a comer os que estavam mortos. Quando acabou os mortos, estava pensando quem que ia matar para comer no outro dia, até que foram encontrados. Aconteceu isso aqui, há pouco tempo atrás. Dá para imaginar o desespero da multidão, por causa da fome, matando os filhos, comendo os filhos. Dá para imaginar um crente desviado, que não subiu no arrebatamento, dentro de um cenário como esse. Aí você diz, mas isso aí só vai acontecer com os filhos. Deixa eu ler um outro texto aqui para você. Presta atenção no negócio aqui. Veja os detalhes. Aleluia. Lá no livro de Lamentação, capítulo 4, verso 9 e 10, diz: os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos pela fome, porque esses morreram lentamente por falta de frutos do campo. Veja o versículo 10. As mãos das mulheres compassivas. E quando a Bíblia usa a expressão compassiva e piedosa, está falando de crente. As mãos das mulheres compassivas. Está escrito aí? Está escrito aí, sim ou não? Sim. Conserão seus próprios filhos, servirão de alimento na destruição da filha do meu povo. Aqui agora tem crente vivendo ápice de loucura, matando o filho para comer. Aí você diz, pastor Divino, o senhor está louco? É o texto, está na Bíblia. Ou a gente acredita ou não. O negócio é que se prega pouco isso, não se ensina isso para a igreja por aí não.
E enquanto tem aqui pai comendo filho, olha o que Ezequiel escreve no capítulo 5, verso 9 e 10. Olha o que ele diz: e farei em ti o que nunca fiz, o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão seus filhos no meio de ti, e os seus filhos comerão os seus pais, e executarei em ti juízo, e tudo que restar de ti espalharei pelos ventos. Se por um lado tem mãe, tem pai comendo a carne dos filhos, agora tem filho forte e pai velhinho que vai matar o pai velhinho e vai comer a carne do pai. E nessa manhã ele está dizendo: abre a porta, deixa eu entrar. Por quê, Senhor? Porque eu quero que você ceia comigo, porque eu tenho o pão do céu para te dar. Aleluia, Deus. Aleluia. E enquanto o mundo estiver vivendo esse desespero, pai comendo filho, filho comendo pai, e esse desajuste e essa loucura, a Bíblia diz lá em Apocalipse: o que vencer, eu farei que se assente na minha mesa, e lhe darei o maná que está escondido na presença de Deus. Enquanto o mundo estiver comendo uns aos outros aí, a igreja está sentada na grande mesa, comendo do maná celeste. Quem vai participar, diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Gente salvo não tem medo dessa mensagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ouça o convite. Deixa Cristo na tua vida. Mantenha a tua comunhão com Deus, porque quando a trombeta soar, o Senhor nos livrará desse grande dia. Eita, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas tem a segunda trombeta, a terceira trombeta. Porque se por um lado não tem comida, não tem pão e não tem peixe, mas tem água. Sim ou não? E dizem por aí que sede é pior do que fome. Mas aí vamos ver o que acontece com a terceira trombeta. Apocalipse 8:10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O que diz o outro versículo? O versículo de número 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. Absinto é veneno. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Agora não tem pão e não tem água. Meu Deus. Vamos mais. Aí o anjo toca a terceira taça. Apocalipse 16, 4 ao 7. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Apocalipse 16, versículo 4 ao 7. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Vamos lá. Próximo versículo. E enviou o anjo das águas que dizia: justo é, ó Senhor, que és o que é e o que has de ser, porque julgastes essas coisas. Verso 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. O que a taça, o que a trombeta deixa sobrar, a taça destrói o resto. Agora essa sede, conforme diz Lamentação capítulo 4 e o verso 4, será tão terrível. Olha o que diz Lamentação: a língua do que mama fica pegada pela sede ao paladar, e os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Criança com sede, que a boca fica tão seca que a língua pega ao céu da boca e cola. Sabe?
Eu tenho algumas teses que, até que alguém me prove o contrário, eu fico com elas, porque eu acho elas mais. Porque eu já vi alguém dizer que no arrebatamento, o filho dos ímpios, bebezinho dos carrinhos, vai subir. E a Bíblia nunca disse isso. E eu nunca acredito que criança, filho de ímpio, vai subir. Pode subir a criança, filho de crente, que foi apresentada no altar. Ainda que o pai não suba por causa de rebeldia e pecado, mas essa criança que foi consagrada aqui no altar, até chegar à idade do batismo, essa eu acredito que subirá. Mas filho de ímpio, não. E é muito simples você poder estar aí e fazer essa tese aqui, que eu não acredito que filho de ímpio vai subir no arrebatamento. Eu levo para aquilo que nós temos como figura para o tempo do fim. Por exemplo, a arca de Noé. Quantos entraram na arca? Quem lembra? 8. Quantos? 8. 8. E as crianças? Você já imaginou a quantidade de pai desesperado quando a porta da arca foi tampada pelo anjo e começou a descer grandes gotas de água, e os abismos se abriram e a água subia para cima e a água descia para baixo, e aquelas mães desesperadas chegavam e batiam na porta e gritavam: Noé, leva menos a minha criança, Noé, eu fico, mas leva ele. E Noé escorado na porta dizendo: eu não posso, o anjo fechou a porta e levou a chave, não dá para abrir por dentro, eu não posso. E essas crianças foram levadas pelas águas. E as crianças de Sodoma, de Gomorra, de Zeboim, de Admar. E essas crianças que Jeremias está dizendo que por causa da sede a língua vai pegar ao céu da boca, vai pedir pão e não tem para dar. Aleluia. Você não é obrigado a acreditar nessa tese. Isso aqui é coisa minha. É o que eu vejo, é o que eu penso. Se você tiver uma melhor, me apresente. Se me convencer, eu mudo. Mas até lá, Amós capítulo 8, verso 13 diz: e os moços, naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão nas ruas pela sede. Não tem pão, não tem água, o mundo em desespero, calamidade, enfermidade, destruição. Mas a igreja vitoriosa vai estar segurada na mão de Jesus. Aleluia. Andando pela glória. E Jesus mostrando o grande rio da vida que sai do trono de Deus com águas quentes que dá saúde. Aleluia. A igreja vitoriosa não passará por isso aqui. A igreja fiel, a igreja vencedora estará na glória. Ela bebeu da água da vida e é salva pela glória do nome de Jesus. Terrível será aquele dia. Aleluia. Agora observa. Diga: não tem pão, Não tem pão. não tem água, Não tem água. não tem peixe. É destruição e morte. É praga em cima de praga. Mas Deus vai apertar o ferro. Deus quer apertar o cerco. Ainda tem mais de Deus. Vamos para a quarta trombeta. Apocalipse 8, versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite, a terça parte do dia não brilhasse. Agora o anjo toca a trombeta e o sol, a lua e as estrelas são feridas. Não tem peixe, não tem pão, não tem água e agora também não tem luz. Aí você diz: mas e a luz elétrica? Lembra da chuva de Saraiva? Você acha que alguma usina hidrelétrica vai ficar de pé depois de uma chuva dessa? Aleluia, Deus.
fome, sede e desespero. Lembra de Sofonias? Aquele dia será de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densa trevas, e angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Sua carne será derramada como esterco. Homens poderosos, esses grandões do STF, que não se dobra diante de nada, que desafia a todos, que massacra inocente com as suas justiças de torcida, que persegue, que acha que são donos de si mesmo. Naquele dia desmaiarão nas ruas e terão que aceitar que existe um Deus acima de todas as coisas, que é poderoso sobre a vida dos homens, que fazem leis injustas, que persegue a igreja. Aleluia. Tem hora que eu tenho gozo na minha alma e que me faz entender que vale a pena todo o sofrimento que a gente vive aqui, toda a injustiça que a gente vive aqui. Eu sinto uma tristeza contida dentro da minha alma muito grande, que só Jesus vai removê-la. E eu acredito que só o arrebatamento vai me curar dessa tristeza de ver injustiça, poder excessivo, perseguição, hipocrisia. Mas quando a trombeta soar, eu subirei, abraçarei meu mestre, e o mundo reconhecerá que nós vivemos a verdade, que isso aqui não é encontro vazio e desnecessário, isso aqui é preparo. Deus nos vocacionou para missões eternas e Ele prepara a nossa alma nessa manhã. Aleluia. Receba essa palavra, abrace essa palavra, porque naquele dia vai valer a pena. Trevas, insegurança, desespero, pessoas desmaiando na rua, como disse Jesus, desmaiarão nas ruas. Ai dos desviados, ai dos crentes que estão em pecado e não confessaram, ai dos mentirosos, dos falsos profetas, das mentiras pregadas no altar, dos enganos da internet, dessa teologia paralela, provocando confusão na cabeça do povo de Deus. Vivemos uma era de confusão, ninguém sabe quem está pregando a verdade. Às vezes a igreja do mesmo ministério, pastor João, um prega uma coisa, outro prega outra. Um diz que não pode, o outro libera. Eita Jesus! Eita Jesus de glória! Essa transição de liderança matando a identidade da igreja e a sua espiritualidade. Glória a Deus! Levando a igreja a viver movimentos, a viver de emoções, aonde pula, soa, grita, vai embora e não muda de vida, e não se arrepende e continua nos velhos erros. Aleluia! Pisam no sangue de Jesus, massacra os conservadores. Pastor conservador hoje sofre porque não é aceito, é retrógrado, incomoda, é do contra, é jogado para fora do time porque não fala a mesma língua.
Vai chegar o dia que Deus vai colocar tudo em braços meus. Vai chegar o dia que o Senhor vai mostrar quem é e quem não é, quem tem e quem não tem, quem pode e quem não pode. Estão se apegando em bens, estão se apegando aos terrenos. A verdadeira igreja, seu tesouro está lá em cima e ela almeja encontrar o seu tesouro. Eu vou dizer uma coisa: Jesus está voltando. E eu sinto a sua vida. Aleluia! E canto em Manácia. Quando os homens estiverem desesperados, sem ter o que comer, sem ter o que beber, e trevas nas ruas, aleluia, a Bíblia diz que eles morderão a sua língua, morderão a carne do braço. Cuidado em quem você pisa, cuidado em quem você toca, cuidado quando você mede uma pessoa pelo seu zelo, cuidado. A coisa que eu aprendi é que ninguém vai deixar de entrar no céu por excesso de santidade. Aleluia, Deus. Já viu aquela expressão de quem não tem compromisso com Deus? Quer ser santarrão, quer ser santarrona. A Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais. Sabe o que pode acontecer com um crente que é santarrão, um crente santarrão mesmo, de verdade? É o que aconteceu com Enoque. Ele chega no nível de santidade tão elevado que Deus olha lá e diz: Enoque, esse teu nível de santidade aí não te cabe mais não. Sobe pra cá, vem morar comigo. E Enoque, ó. Aleluia. Mas por falta de santidade, vai ter crente demais que não vai subir pro céu. Então é melhor passar do que faltar. Quem está entendendo a mensagem, diz amém? Aleluia. Ok? Diga: não tem pão, Não tem pão, não tem peixe, não tem peixe, não tem água não tem água, e não tem luz. não tem luz. Pode piorar mais do que isso aqui? Pode. Pode? Pode. Então vamos ver o que acontece com a quinta trombeta. Aleluia. Vamos lá? Eu quero ler aqui porque o texto é grande. Coloca para mim Apocalipse capítulo de número 9, se eu não estou enganado, verso 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que caía do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Chave da onde? Do poço do abismo. O que você entende por poço do abismo? Quem é que fala? Diga: inferno. Lá tem uma chave. E você prestou atenção que a chave não está com o diabo? Aleluia. Está na mão desse anjo? Verso 2: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Até o ar escureceu. Esquisito. Verso 3: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Verso 4: e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, também não tem, nem a erva alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Uma nuvem de gafanhotos que sai no meio da fumaça, fumaça que escurece tudo e escurece o ar. Imagina, esse escurecer o ar, diz que vai ser um calor, vai ser tão quente que parece que o inferno saiu de baixo e veio para cima. Próximo versículo: e foi-lhe permitido não que matasse,
mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Verso 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Dá para imaginar o sofrimento dessa nuvem de gafanhotos nos homens, que eles vão desejar morrer e não vão morrer porque a morte vai fugir por 5 meses, e eles vão ter que sofrer por 5 meses sem morrer. Agora vamos ver esses gafanhotos, porque quando você fala de gafanhoto, você pensa naquele insetozinho das pernas compridas, das asinhas, não é verdade? Não é? Vamos ver como é que João vê esses gafanhotos, e vamos descrever o que é isso aqui. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalo. Olha o tamanho do gafanhoto. Aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças haviam como coroas semelhantes a ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homem. Então o bicho tinha um corpo parecido com cavalo e tinha um rosto parecido com gente. Vai desenhando um monstro aí. E tinha cabelo como cabelo de mulher, afeminado. E os seus dentes como leão, vampiro. E tinha coraça como coraça de ferro, e o ruído das suas asas como o ruído de carro, quando muitos cavalos correm ao combate. Olha o barulho das asas de ferro desses gafanhotos, que tem rosto de homem, dente de leão, cabelo de mulher, corpo parecido com o de cavalo. Isso é gafanhoto? Sim ou não? Isso é demônio. Deus vai liberar do abismo uma nuvem de demônio que vai subir para a terra materializado e vai morder os homens e beber seu sangue. Os homens não têm pão, os homens não têm água, os homens não têm peixe, os homens não têm luz, e tem demônio espalhado nas ruas, pendurando o homem pelos dentes, e os homens gritando, e a dor será terrível. Mas deixa eu descrever o resto aqui. E tinha caudas semelhante ao dos escorpiões, e arguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Eles tinham uma cauda igual serpente, e na ponta da cauda tinha um ferrame, irmão, monstros terríveis. O homem vai conviver cara a cara com os demônios, vai ter que encarar demônio poderoso na rua, correndo desesperado, gritando e desejando morrer e não morre. Por quê, pastor? Porque fez pouco caso do Espírito Santo. Aleluia! Porque brincou com as coisas sagradas, porque banalizou os dons, usou os dons como teatro, como encenação. Está me dando uma dó dessa meninada que está sendo bombardeada na internet como brincadeira. Você quer ver eu perder a fé num camarada, ele fazer piada com línguas estranhas? Você quer ver eu ficar com raiva do sujeito, ele mandar para mim um áudio fazendo piada com dons espirituais? Estão brincando de profecia. Aleluia! Estão brincando de revelação. Glória a Deus! Estão brincando, irmão, de promessas vazias, mentiras. Gente, eu estou estupefato com esse negócio. Passa 1 hora e meia querendo fazer o povo gritar, incentivando o povo a pular, e vir aquele movimento, aquela coisa, e não tem edificação, e não tem palavra, e não enche alma, não transforma a vida, não honra a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu não saí de casa com o mínimo de intenção de fazer você explodir de dar glória a Deus. Isso aqui é uma coisa sua e Deus é particular.
Não vou fazer você pega na mão de ninguém, mexe pra lá, mexe pra lá, mexe pra lá. Ah, pelo amor de Deus, gente. Isso é conversa de quem não tem Bíblia. Aleluia. Aleluia, Isso é Deus. conversa de quem não tem mensagem. Glória a É Deus. verdade, aleluia. Aleluia, Deus. Pega a palavra, ensina a palavra, e você vai ver o efeito da palavra mexer com o povo. Porque a palavra é poderosa. Não aceita esses modismos. Não abraça esse negócio. Pisa no Espírito Santo, pisa nos dons espirituais, fica fazendo teatrinho em cima do altar. Naquele dia vai ter que encarar esses escorpiões aqui, esses gafanhotos malignos, e vão gritar de dor, e o desespero vai tomar conta do mundo. Agora imagina essa terra, nessa calamidade, tudo isso aqui acontecendo, aleluia. A igreja vestida de branco, olhando o rosto de Jesus, Aleluia. olhando para Ele. Que vontade de vê-lo, que desejo de vê-lo. Aleluia, Deus. Enquanto os homens, os desviados, os crentes desmantelados estão encarando demônios na rua, eu estou abraçando o meu Jesus na eternidade, olhando os olhos dele e agradecendo. Obrigado, Jesus! Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Fecha seus olhos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo tão perto, tão juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Naquele dia eu vou ver. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Eu estou sentindo esse gozo nessa manhã. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. Põe a mão no coração, você.
Abre hoje a porta para Jesus. Aleluia. Aleluia. A quinta taça. Apocalipse 16, 10 e 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu trono se fez tenebroso, e os homens mordiam a sua língua de dor. Glória a Deus. Até a besta será atingida pela ira de Deus. Eles que estavam fazendo cair fogo do céu, sendo adorado, o mundo adorando ele, dizendo: até Israel é o nosso Cristo, porque rejeitaram Jesus. Jesus disse para Israel: eu vim no nome de meu Pai, vocês me rejeitaram. Outro virá em seu nome, e esse vocês aceitarão. Vai estar sofrendo a ira de Deus. Sexta trombeta, eu estou concluindo, pastor Isaías. Apocalipse 9, 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi a voz que vinha de 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Aleluia, Deus. Coloca o versículo 12 do texto. Glória seja Apocalipse 12. Aleluia. Aliás, é o 14 leu, né? Coloca o 15, por favor. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Agora, esses homens que 5 meses estão sendo atormentados por demônios, 4 demônios poderosos que estão presos, alguém calcula, e eu acredito que esses anjos poderosos que serão soltos para matar aqui são aqueles que Pedro fala que estão presos em escuridão e cadeias eternas, que são demônios poderosos à semelhança de Satanás. 4, só 4 sai matando, e mata a terça parte, e a Bíblia diz que demorarão 7 meses para sepultar os mortos. 7 meses. Aleluia. A sexta taça, capítulo 16, 12 ao 16. E o anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que preparasse o caminho do rei dos orientes. Aqui agora começa para a segunda etapa da grande tribulação, a chamada Batalha do Armagedon, aonde a Bíblia diz que o sangue, ele vai ser, eu não lembro a quantidade de estádio, mas é 220 quilômetros assim, 220 quilômetros assim, 220 quilômetros assim, 220 quilômetros assim, por 1,20 m de sangue. Imagina o tamanho da represa de sangue, o tanto de sangue que será derramado. E os 7 anjos toca 7 trombetas, ele toca para desencadear o dia do juízo final. Agora eu pergunto para a igreja, concluindo a minha palavra: vale a pena ficar aqui? Vale a pena brincar de ser crente? Vale a pena colocar em risco o que você tem de mais importante, que a sua salvação? Vale a pena viver uma mentira? Vale a pena agradar a carne e achar que a graça tolera pecado? Hoje o que existe de mensagem banalizando a graça: pastor, nós vivemos a graça, pastor. Não, nós não vivemos a lei, pastor. É a graça. E aí eles usam a tal da licitude para poder dar valor a uma liberdade cristã pecaminosa. Esquece que a graça exige mais do que a lei.
Nós vivemos a graça, mas a graça é mais rígida do que a lei. É, pastor, é. Olha o que diz a lei. Jesus faz um trocadilho de lei e graça. Jesus, no seu sermão, ele faz trocadilho de lei e graça. Ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, lei. Não adulterarás, lei. Aí ele diz: eu porém vos digo, graça. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Aonde ficou mais apertado? Na lei ou na graça? Na graça. Ouviste o que foi dito aos antigos: olho por olho, dente por dente. Porque a lei dizia: se alguém te ferir, fere de volta. Se te tirar o dedo, tira o dedo dele. Se te arrancar o olho, arranca o olho dele. Era o que a lei dizia. Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos: olho por olho, dente por dente. É lei. Aí Jesus disse: eu porém vos digo, graça. Não resista ao homem mau. Se alguém bater na tua face direita, dá à esquerda. Onde ficou mais difícil? Que negócio é esse de que graça aceita tudo? Graça aceita a mulher andando quase nua na rua. Graça aceita você vestir qualquer tipo de roupa. Graça aceita o camarada crente postar no Instagram de camiseta cavada, de cuecão, mostrando tríceps e bíceps. Graça aceita a mulher crente botar uma saia bem colada, botar o dedinho na boca, estufar o bumbum, tirar uma foto e postar no Instagram. Graça tem que te aceitar em qualquer ambiente. Graça aceitar qualquer tipo de linguagem. Graça não é liberalidade para pecar. Graça é capacidade de Deus para você vencer o pecado, se tornar santo e morar na glória com Jesus. Escapa desse dia. E se tiver que fazer um concerto com Deus, faça nessa manhã, porque a trombeta está tocando e Jesus vai arrebatar a sua igreja. Levante a mão assim e segure. Eu te abençoo com essa palavra. Receba e viva por ela, em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Deus! Glorioso Deus! Obrigada por Muito em breve vai sair uma notícia que